acho que está até um pouco discordando, eu diria que essa é a maneira que Deus encontrou para se comunicar, porque as pessoas entendiam isso. As pessoas entendem essa lógica, a gente entende essa lógica. Mas a gente vê diversas vezes ao longo da Bíblia que Deus não se encaixa nessa lógica. Ele entendeu? fala, da 10ª geração não vai entrar no meu arraial, daí Aí Ruth entra antes. entendeu? Então você vê assim, cara, ele se comunica em bênçãos e maldições porque é a maneira que o povo entendia, mas você vai olhar ao longo da Bíblia que não é assim que funciona. Então você vai olhar, eu diria que a Bíblia é o livro das exceções, né? Porque tem mais exceção do que regra. Então você vai ver assim, pô, o povo descumpriu tudo, tal, não sei o que lá, e Deus continua abençoando. Cara, você lê Gênesis 3, né? Então, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então a terra não vai dar, a terra vai dar cardos e abrolhos. A terra não vai dar. Aí você começa Gênesis 4. Caim, lavrador da terra, o que ele leva para apresentar para Deus? Pri Hadamá. Pri Hadamá é o fruto da terra. Mas Gênesis 3 estava dizendo que não teria mais Pri Hadamá. Teria cardos e abrolhos. Cotes e derder. Tal, em hebraico. Aí, pô, mas começa Gênesis 4 dizendo do Pri Hadamá. Ou seja, pô, tá em pecado. Tá em maldição. Não, mas Deus continua abençoando. Então, aí você tem Jó. Aí tem diversos, sabe, as parábolas de Jesus e tal. Então, assim, você tem uma regra. Mas essa regra, ela é construída a partir de um contexto cultural que as pessoas entendiam. Ah, ok. Pô, é um ponto de partida só, né? É um ponto de partida, é causa e efeito. Ah, legal, causa e efeito, entendo. Mas o tempo todo Deus trabalha fora da causa e do efeito. Entendeu? O tempo todo, quero dizer assim, a maior parte das vezes Deus está trabalhando em outra sintonia. E aí Jesus, né, a gente não vamos adiantar muito, mas Jesus vem e trabalha isso, fora da sintonia. Né? Então, assim, não é que Deus se comunica sempre em bênção e maldição e tal, e tudo que acontece na nossa vida a gente tem que entender a partir da bênção e maldição, porque a gente tem vários exemplos na Bíblia, eu gosto sempre de citar Jó, que estão fora desse lugar. Que a nossa tendência é assim, porra, então tive câncer. Então é uma maldição de Deus que porque eu fiz alguma merda na minha... Desculpa, não pode falar palavrão, né? Enfim, eu fiz alguma besteira na minha vida e aí Deus mandou esse câncer para eu voltar para os caminhos de Deus. Mas não é assim que funciona, entendeu? Essa lógica da causa e do efeito, de bênção e maldição, ela aprisiona a bondade na lógica e ela aprisiona a maldade na lógica também. Só que o mundo não faz esse sentido. Porque o pecado é injusto. Então, se o pecado fosse justo, essa lógica funcionaria perfeitamente. Todo mundo que sofre, sofre porque pecou. Todo mundo que perde uma guerra, perde porque pecou. Mas não é assim que funciona. A lógica é a quebra da lógica. Então, se o pecado fosse justo, por que a gente ia querer solução para o pecado? Pô, só quem faz besteira aqui sofre. Só quem manda mal é que se dá mal. E isso é justiça, então? Isso é justiça, pô. Então tá tudo resolvido. Mas é porque as coisas não funcionam nessa lógica para um lado que elas não vão funcionar nessa lógica para o outro também. Então, assim, Deus se revela dessa maneira porque é a maneira que a gente entende. A nossa lógica que eu dou é essa. Você trabalhou, você vai receber. Você não trabalhou, você não recebe. Né? Você fez, você plantou o bem... Você vai colher o bem. Pô, essa é a lógica que a gente funciona. E aí, quando essa lógica não funciona, qual é a nossa primeira reação? As coisas reveladas pertencem a nossa primeira reação é, isso é injusto, isso é injusto. Eu plantei o bem. Eu plantei um bem, eu plantei o bem. Cara, eu olho pra minha vida em vários momentos e falo, cara, eu plantei o bem pra caramba. Mas não sempre colheu o bem. E o mal que eu plantei, eu fiquei esperando vir o mal e muitas vezes não veio. Cara, é injusto, entendeu? Eu acho que a injustiça é que faz a gente almejar a solução da injustiça, entendeu? Então eu vejo assim, Deus se revela em bênçãos e maldições porque essa era uma lógica que o povo entendia, essa é uma lógica que a gente entende até hoje. Por isso que as igrejas estão lotadas. Igreja tá cheia porque essa lógica é batata. Né? Batata é certa. E tem apelo. Então, tem apelo porque tem tudo a ver com a nossa razão e com a nossa emoção. Pô, eu dei meu carro, Deus vai me dar 3. Eu dei apartamento, Deus vai me dar 3. E aí o pastor fala, se você der, Deus dá. E aí você acredita, porque isso é lógico. Se eu for fervoroso, se eu tiver fé, Deus vai agir. E aí quando Deus não age, aí você entra em crise. Se o cara chegar pra roubar meu carro, eu não vou dizer assim, olha, não precisa arrombar. Pega aqui a chave, toma meu casaco também. Eu não vou...
É muito mais fácil eu operar pelo merecimento, tipo assim, ó, você pela fez... lógica do meritocrática. que oferecer graça. Eu não vou oferecer Então, graça. a religião funciona na lógica meritocrática porque ela faz sentido. Só que a Bíblia o tempo todo está combatendo, contradizendo, fazendo uma outra construção, apesar dela também usar a lógica meritocrática, mas ela está o tempo todo tensionando essa lógica meritocrática. Ela está dizendo, as coisas são assim, é bem assim, mas, porém, entretanto, todavia, existe uma outra lógica, que é a lógica da graça e tal. Então, a gente vive uma realidade porque ela faz sentido, mas existe uma realidade que é maior do que ela, que é a realidade da graça. Essa é a minha opinião. Desculpa.